Boa noite, Rogério, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa, viu? Rogério, você sabe que isso daí é uma dúvida muito frequente das pessoas, né? Tem gente que é muito zelosa e guarda um tempo lascado. Tem gente que é desleixada, joga tudo fora e não guarda nada. Primeira coisa, a gente tem que guardar esses comprovantes? Especificamente falando dos que você mencionou, Fábio, de luz, água, a gente tem que guardar. A gente tem que guardar porque você pode ter algum problema específico de uma cobrança indevida e com comprovante esse problema seria solucionado. Uhum. Agora, por exemplo, existem comprovantes que nós percebemos, até no relógio de ponto, vamos dizer assim, dos colaboradores, dos funcionários, que eles apagam com o tempo, não é isso? Verdade. Essa tinta que é utilizada, ela é uma tinta especial para esse Ele deveria ser, regulamentada? em tese deveria ser alguma coisa que durasse, até aqueles comprovantes de pagamento que saem naqueles papéis amarelos que vão se desgastando com o tempo. Isso deveria ter uma durabilidade, no mínimo, de acordo com o período que fosse necessário guardar aquele documento. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Você tem diversas situações que aquilo realmente vai se deteriorando e que daí você tem que ter o cuidado de tentar manter aquele documento íntegro de alguma forma. Tá. A gente sabe que tem pessoas que têm carnês ou vários tipos de pagamentos parcelados e muitas vezes as empresas não enviam os comprovantes de pagamentos desses carnês. Às vezes a pessoa paga, por exemplo, um carnê de um carro, por exemplo, pela internet e não tem o comprovante que saia ou muitas vezes ela acaba não tendo a impressora para imprimir esse comprovante. As empresas, elas são obrigadas a enviar aos consumidores um recibo de quitação anual? São. Isso é uma legislação que surgiu em 2009, a Lei 12.007 de 2009, que teve justamente a finalidade de facilitar todo esse trâmite, ou seja, de facilitar esse acúmulo absurdo de documentos que todo mundo tinha que ter. Então, essa lei estabeleceu que anualmente as empresas são obrigadas a fornecer, as prestadoras de serviços, todos os pagamentos periódicos são obrigados a te entregar um comprovante de quitação anual, ou seja, você no final do ano recebe uma quitação daquilo tudo que foi pago e pode dispensar daí todos aqueles papelotes, os papéis pequenos que comprovam os pagamentos. Olha, nós sabemos que hoje a internet é uma grande realidade, né? As pessoas estão deixando de ir nas lojas para fazer compras físicas e passam a comprar muito mais pela internet. E nós sabemos que existem até máquinas ou alguma coisa do gênero no mercado que faz com que você receba, por exemplo, um torpedo ou alguma coisa que diz que você efetuou aquele pagamento, um e-mail, alguma coisa do gênero. Bom, a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: nesse caso, por exemplo, de envio de boletos e outras coisas mais, a empresa é obrigada a enviar o boleto ou o comprovante por papel ou pela lei ela pode, por exemplo, optando por uma certificação digital, abonar de vez o papel ou algo que seja por escrito? O consumidor, Fábio, o consumidor sempre tem que ser protegido em qualquer tipo de situação. Então, nesses casos, ele tem o direito de optar. Se ele usualmente recebe isso por papel, recebe esses carnês por papel e paga por papel, ele pode optar por continuar pagando e recebendo isso por papel. Se eventualmente aquele fornecedor negociar com esse consumidor e decidir enviar isso única e exclusivamente por internet ou uma cobrança por e-mail, existem alguns bancos que fazem, por exemplo, atualmente, eu te falo isso porque até por conta do que eu recebo na escola dos meus filhos. Eu tenho lá dentro do site do meu banco um campo onde estão lançados os boletos daquele banco, não é de todos os bancos, que são sacados contra mim, mas eu recebo em papel também. Então, eu posso pagar ali, eu posso pagar o papel, ou seja, o consumidor define aquilo que ele quer, a forma que ele acha mais conveniente de receber esses boletos, até porque a gente fala, a internet é uma coisa que está crescendo, mas existe ainda muita precariedade, muita falha de acesso, ou seja, seria absolutamente lógico que se impusesse isso de uma forma unilateral por parte do fornecedor de qualquer tipo de serviço. Na verdade, eu percebo que até os próprios bancos pararam ou foram parando de entregar mensalmente aqueles extratos, né, por escrito, acabam deixando.
mas na hora de cobrar as taxas, eles são bons para cobrar as taxas, sempre, né? sempre. R$ 40 para cima, pelo menos por mês. O cidadão aqui brasileiro, e você que está me acompanhando sabe disso, né? Tem que pagar pelo menos 40 para ter lá a conta básica funcionando. Agora, por que a gente não pode solicitar esse extrato por escrito? Não é o dado digital hoje não é um tanto quanto manipulável no país? Eu acredito que não, Fábio. Na realidade, existe aí uma série de tecnologia por trás disso para que isso seja seguro, mas o consumidor pode, optando assim, ele pode, quando ele firma o contrato de abertura daquela conta, ele opta também com relação a esse aspecto pelo que ele quer receber. Ele pode querer receber, não quero papel, quero receber os extratos bancários por papel, mas isso realmente está caminhando para o fim, né? Okay. Vamos falar sobre cheques, né? Aqueles que são cancelados, devolvidos. Por quanto tempo a gente tem que guardar? Você imagina, aí você tem duas situações, sabe? Se a pessoa foi emitente de um cheque por algum motivo devolvido, ela tem que depois pegar e guardar isso pelo menos até o momento que ela solucione aquela pendência financeira, ou seja, que ela resolva aquele apontamento ou aquele débito que não foi pago. O mesmo se diz com relação ao cancelado, ou seja, se você recebe, você tem que guardar aquele cheque até o período que você tome a atitude de receber aquilo que te é devido, que no caso de um cheque ele tem um prazo específico para que ele possa ser cobrado e tem um prazo específico depois para ajuizamento de uma eventual demanda para cobrar o valor. Bom, nós estamos falando de documentos importantes, um deles que eu considero assim é o IPTU, não é? O IPTU muitas vezes a gente ou tem o documento escrito ou não, mas é algo que a gente sempre tem que guardar algum tipo de comprovante que efetivamente pagou, até por conta de uma venda de um imóvel. Vamos supor uma pessoa que vendeu um imóvel, ela tem que guardar ainda os comprovantes do imóvel anterior de pagamento do IPTU? Nessas situações, Fábio, você tem o seguinte, quando você faz a venda, a compra e venda de um imóvel, todos os seus documentos, ou seja, toda a regularidade fiscal daquele imóvel, toda a questão dos impostos que são devidos, tudo relacionado ao imóvel costuma ser levantado e é praxe que se levante para que possa ser firmada a escritura. Hoje você não passa uma escritura de um imóvel no município de São Paulo, por exemplo, se você não tiver um comprovante de que você está quite em relação aos impostos municipais, ao IPTU especificamente. Então, a partir do momento, se você é o proprietário e vendeu aquele imóvel, você, em tese, estaria liberado para se desfazer desses outros documentos, porque ali teve uma situação de comprovação de um adimplemento. Muito bem, olha, vocês continuem mandando as perguntas, eu já estou selecionando aqui e vou fazer ao nosso convidado. Por exemplo, agora um assunto também delicado, questão da declaração do imposto de renda, né? Brasileiro que deixa sempre para a última hora a declaração do imposto de renda e depois não imprime o bendito do comprovante. Nós precisamos guardar isso e outra, aqueles documentos que nós recebemos das empresas, por exemplo, com a declaração do que nós tivemos de rendimentos e outros documentos que são utilizados para a composição do imposto de renda. Nós devemos guardar? Se sim, por quanto tempo? Isso deve obrigatoriamente ser guardado por 5 anos, Fábio. Na realidade, por 5 anos? 5 anos. Você 5 anos por quê? Porque é o prazo que você pode ter algum questionamento por parte da Receita Federal em relação àquilo que aquelas contas que você prestou para o leão, para o fisco. Então, se você tem por exemplo, recibos médicos que você lançou na sua declaração, alguma documentação que seja relacionada àquilo que aquelas contas que você prestou para o leão, para a Receita, você tem um período grande de 5 anos, que é o período que a Receita entende como compatível para que ela analise se aquilo está em ordem. Então, ela pode vir te questionar, olha, me traz aqui essa despesa médica que você lançou, me comprova que ela é verdadeira, me prova a legitimidade dela, por isso você tem que guardar não só a entrega, né, não só a declaração, os comprovantes de declaração, como todos os documentos que a embasam. O prazo é de 5 anos. Engraçado. Então, por exemplo, até este ano eu tenho que ter os comprovantes de 2012. De 2012. Não é isso? Exatamente. Quer dizer, de 5 anos atrás eu tenho que manter eles comigo. Isso. Aí depois, no ano que vem, eu descarto os de 2012 e guardo de 2013. Perfeito. É isso? Olha, quando a gente recebe aquele papelzinho escrito assim, não é um cupom fiscal,
nós podemos utilizar ele para exigir uma nota fiscal? Ele, na realidade, ele é um documento que comprova uma transação, uma compra ou o que quer que seja num determinado estabelecimento e ele é a base para que você peça. Você pode pedir, quando você fez qualquer transação em qualquer estabelecimento, você pode pedir que seja emitido. Ele só não tem fins fiscais, ou seja, só não serve para questões fiscais. Pessoas que pagam, por exemplo, contas em casas lotéricas, geralmente tem um comprovante um pouco mais simples e a pessoa de repente pede, ela tem como exigir uma segunda via? Ela tem como exigir, Fábio, mas você imagina o seguinte, imagina o volume de pagamentos e de documentos que passam por essas lotéricas. Então, não adianta o cidadão que chegou, o consumidor que chegou lá, falar na lotérica, olha, eu sou o Fábio, eu queria aqui o meu pagamento que eu fiz aqui ontem. Você imagina que isso seria uma coisa inimaginável, talvez, no volume de documentos que passam por ali. Então, acho que nessa situação, o mais adequado é que ele vá ao prestador de serviço ou à pessoa que emitiu o boleto, peça um código. Todos esses pagamentos, hoje em dia, eles têm uma série de numeração de códigos e daí sim, ele na lotérica, a lotérica deve ter o controle e o registro disso, do que foi pago. Isso na hipótese dele ter algum pagamento efetuado e que não tenha sido apontado como pago pelo prestador de serviço ou quem quer que seja. Aqui em São Paulo nós temos a nota fiscal paulista, então é um costume, você do restante do país, de todo o Brasil, aqui em São Paulo nós temos a nota fiscal paulista. Então o comerciante ele pergunta para você assim, você quer colocar o CPF na nota, que é para que seja identificada que aquela compra foi realizada por você e você possa posteriormente ter alguns benefícios com relação ao informe do CPF. Nesse caso específico, quais são os riscos que eu tenho e os benefícios que eu tenho de fornecer o meu CPF? Eu não vejo risco nenhum, Fábio. Na realidade, isso é um plano de incentivo que foi feito pelo governo do Estado e que cada vez que você fornece o seu CPF, isso é contabilizado, ou seja, aquela nota é contabilizada e o consumidor ganha lá no final da ponta um valorzinho pequeno em cima daquela nota, existe uma série de sorteios, é um plano feito pelo governo do Estado, na realidade, para tentar minimizar a sonegação. Olha, tem uma pergunta aqui de um telespectador que não se identificou. Por que as empresas de energia não mandam a quitação anual? Elas são obrigadas a mandar. Se não mandam, o consumidor tem o direito de exigir, de entrar em contato no serviço de atendimento ao consumidor, o que é que seja, para exigir que elas enviem. Olha, vocês enviem com os nomes aqui para a gente poder identificar vocês no WhatsApp, tá bom? Boa noite, Fábio. Olha, eu guardo os comprovantes e ainda tiro uma xerox de tudo, de todos os boletos que eu pago ou não pago. A ID de Bauru, São Paulo. Eu guardo tudo por 5 anos, a cópia e o original. Estou fazendo certo? Imagina o volume de coisas que ela tem em casa, né? Ela vai ter, mas uma notícia boa para ela, talvez, Fábio, é o seguinte, que acabou, isso não é para já que vai acontecer, mas o Senado acabou de aprovar um projeto de lei na semana passada, é o projeto de lei 146 de 2007, você imagina um projeto de 10 anos atrás, que vai estabelecer uma forma de digitalização mensal dos documentos, de criar uma validade para esses documentos, ou seja, então, mesmo esse período de 1 ano, que a outra lei já veio para tentar minimizar, beneficiar, o Senado tem um projeto de lei que foi aprovado e foi para a Câmara agora, que é para que o cara digitalize o documento que ele pagou naquele mês, aquele documento digitalizado passa a ter exatamente a mesma validade do que ele de papel. Engraçado, né? E a gente, às vezes, pensa ao contrário, né? A gente fala assim, não, muito poucas pessoas confiam de verdade na digitalização de algum tipo de documento. É verdade. Mas esse projeto, na realidade, ele estabelece que o documento vai ter a mesma validade do documento em papel, só que ele ainda não está nem aprovado, muito menos regulamentado. Quando ele for regulamentado, essa regulamentação vai estabelecer uma série de requisitos para que os consumidores e todos nós, para que a gente tenha a segurança de que aquilo, de alguma forma, não vai ser fraudado. Agora, a cultura do brasileiro ainda é do papel, né? Porque você chega na loja para trocar uma roupa, você trouxe cupom fiscal. É incrível, né? E se você ganhou a roupa, fica pior ainda, se você perder aquela etiqueta, já era, né? É verdade, a gente ainda é muito preso ao papel. Muito preso ao papel, não é verdade?
Olha, tem uma pergunta que eu gostaria de fazer relacionado, por exemplo, a um documento mal impresso. E, de repente, a gente não tem mais acesso a esse documento. A gente perde o direito àquele documento, seja ele um cupom fiscal ou alguma coisa, nesse sentido que nós conversamos? Você tem um documento, um documento é uma prova, Fábio, é uma prova de alguma transação, qualquer que seja ela. Então, se você perde um documento, isso realmente pode te causar algum tipo de transtorno. Então, você imagina que você acumulou uma série de comprovantes e tem ali comprovantes no pagamento de uma prestação de um consórcio, de uma prestação de uma casa, o que quer que seja, e você não encontra algum documento ali no meio, ou você tem ele mal armazenado e o credor não tem o registro daquele pagamento. Ou seja, se você precisa daquilo, isso pode ser um problema num eventual litígio, numa eventual controvérsia. Quer dizer, a gente vê algumas situações que são difíceis de resolver. Comigo aconteceu uma vez da minha esposa ter pago a prestação posterior do veículo. Então ficou uma ali no meio. Ela ligou no caso, para a operadora falou assim, não, fica tranquila, você paga a outra no mês que vem. Depois não conseguia, porque aplicava os juros em cima por causa do número do documento. Para inverter isso foi um parto de baleia, né? Uma coisa difícil para a gente tentar resolver. Mas a gente percebe que, infelizmente, a gente tem que ter essa cultura de guardar os papéis ainda, né? E esse exemplo que você mencionou, Fábio, na realidade, hoje em dia, em tempo de, como você mencionou, de internet, digital, é muito mais comum, porque às vezes a pessoa pega ali, sem querer, pegou a folha errada, foi o que aconteceu. Digitou o número errado, aí acusa o pagamento, depois você recebe um telefonema falando, olha, você não pagou a parcela número 5. Você fala, não, mas eu paguei. Está lá, você vê na sua conta que saiu. Você sabe o que aconteceu, na verdade? Tinha a nossa filha pequenininha, já faz, acho que uns 10 anos, se não me falha a memória, ou 8 anos, por aí. E a minha filha pequenininha e brincando ali do lado da minha esposa pagando o computador, ela pegou o carnê, aquele bolo de coisas grampeadas, né, de comprovantes, abriu e pegou a página errada. Isso é normal acontecer, não é? Sim. Mas é direito da pessoa também de exigir que isso seja reparado, não? Sem dúvida. Se você está falando de uma situação que tem exatamente o mesmo valor, não faria nenhum sentido você ser obrigado a pagar. Você pagou no dia 20 de abril a parcela do dia 20 de maio e elas tinham exatamente o mesmo valor, por que você vai ter que pagar qualquer coisa com juros e com correção monetária? Na data, né? Seja, né? Pois é. Uma coisa que o Thiago está me pedindo para perguntar para você, que eu realmente, nós falamos sobre a questão das lotéricas e eu não perguntei sobre a segunda via. Nesse caso mesmo, independente da situação, se a pessoa perdeu a via original, ela tem direito a ter uma segunda via no caso das lotéricas? Ela consegue, na realidade, Fábio, é o seguinte, você imagina o seguinte, isso tudo hoje em dia é informatizado, como eu falei, são códigos, então você tem algum fornecedor que você pagou, não adianta você chegar na lotérica, como mencionei, e falar, cadê a minha via daquilo que eu paguei ontem? Então, você tem que ir no credor, né, em quem você pagou, pedir o código daquele boleto que você sabe que pagou, aí na lotérica, com certeza, eles têm isso em algum sistema armazenado, ou seja, essas compensações bancárias, né? Hoje em dia as lotéricas que acabam funcionando como banco, são registradas por aquela numeração e com a numeração você certamente consegue a cópia do teu pagamento. Olha, doutor Rogério, tem uma pergunta muito interessante aqui do Luiz Eduardo Magalhães, da Bahia. Um beijo para vocês da Bahia, obrigado pela audiência. Fala assim, Fábio, boa noite. Olha, eu tenho direito, doutor, de exigir nota fiscal do pedágio? Nota fiscal do pedágio. Na realidade, aquele cupom que já é válido. Te emitem já é um documento fiscal, né? Tá. Ele tem que ter ali a sua validade, porque você está pagando por um serviço, por uma contraprestação de serviço, que é a manutenção da estrada. Quer dizer, pelo menos aquele ticket tem que pegar, não pode pagar e ir embora, não é isso? Ele tem o direito de pegar, sempre. Até porque, também vou dar um outro testemunho, há muitos anos atrás também, tive um problema na estrada, né, um pneu que furou por causa de um buraco, e eu fui solicitar a via, né, a operadora, que me enviasse um guincho, né? E a operadora falou, você está com o comprovante do pedágio? Olha só, né? Tá vendo? Se eu tivesse com o comprovante, não tinha o costume de pegar, agora eu tenho o costume e pego tudo. Tem uma pergunta aqui, olha, quando, por exemplo, passa o período de descartar, por exemplo, esses cupons, esses comprovantes,
Qual que é a maneira mais segura para fazer? Muita gente só amassa e joga no lixo. É correto ou eu tenho que destruir eles? Esses documentos específicos de comprovantes de pagamento, carnês, ele não tem, na realidade, uma importância significativa, ninguém vai usar aquilo para nenhum tipo de fraude. De qualquer maneira, não custa rasgar. Agora, documentos de identificação, eventualmente documentos de identificação que tenham seus dados, seu endereço, não é interessante também que isso fique solto. Então, o ideal é você picar em alguns pedaços, colocar numa trituradora, se tiver, senão você pica um pouco só para evitar que algum terceiro saiba o seu endereço, os seus dados pessoais e possa utilizar isso para algum outro tipo de qualquer fraude que seja. Eu tinha um amigo que além de, ele molhava os papéis para tirar a tinta, fazer bagunçar. Depois ele secava o papel, cortava o papel e ainda por cima queimava o papel. Pode. Aí é um exagero. Esse ia sumir com o documento com certeza. Rogério, obrigado pela sua presença nessa noite. Muito bom tê-lo aqui, viu?